Olá, pessoal, bem-vindos à TV Galáctica, bem-vindos ao Cron TV, bem-vindos ao Ponto Zero, programa do nosso querido Dr. Walter Trebes, professor de universidade, um agente transformador da sociedade. Tudo bem, Walter? Como vai você? Tudo em paz, e você como está? Sexta-feira, aquele nosso bate-papo, sempre muito feliz por estar aqui, né, recebendo todo esse presente, toda sexta-feira, esse presente de autoconhecimento que nos ajuda, né, a evoluir, a crescermos todos juntos, né? Ô, Mais uma Walter, sexta-feira aqui com tema bacana para falar com o pessoal. bacana. Olha, esse tema maravilhoso, hein? Saiba quem é você. Você quer que eu entre nas perguntas ou você quer dar uma palhinha do tema? Vou explicar um pouquinho desse tema, porque esse tema, assim, já falamos inúmeras vezes, né, sobre Sim. as nossas próprias descobertas. Mas hoje, especialmente, eu escolhi falar com o pessoal do significado, da essência do que é ser humano. O que é um humano? Por que nós somos humanos? Por que nós somos definidos desta forma? Isso é muito interessante e é muito importante, até mesmo porque se a nossa inconsciência relacionada ao que nós poderíamos estar mais, vou jogar aspas nisso, potencializados como seres no universo, nós estamos adormecidos, ao menos nós temos que saber que nós temos todo esse potencial e estamos em direção a ele. Esse potencial é infuso, existe, está no ser humano. Então, vamos falar hoje um pouco disso, porque quem nos acompanha pode caminhar e cada vez mais se aprofundar no seu próprio eu, nessa busca do autoconhecimento. Então, a ideia do tema é essa aí para hoje. Bacana. Bom, Walter, qual a finalidade aí de nos aprofundarmos no significado do ser humano? O significado do ser humano é importante na construção mais profunda, mais ampla do autoconhecimento. Você não saber a definição de ser humano já começa um passo bem complicado, né? Falar de autoconhecimento e não poder responder para qualquer criatura do universo, mas por que te chamam de ser humano? Por que você é ser humano? O que é isso? E você pode ter a certeza que talvez um pouco mais, ou bem mais de 90% da humanidade não sabe. Não sabe o que significa humano, não sabe o que é ser humano. Claro, nós temos as questões filosóficas, existe a questão do ser, né, pelo agir, né, por tudo que a gente já explicou, mas a definição básica nós não sabemos, porque não nos foi ensinado e até foi propositalmente nos tirado esse conhecimento, porque não interessa saber. Porque ser humano é algo muito especial. E é isso que nós vamos explicar um pouco hoje aqui. Que bacana. Walter, podemos entender que ser humano é algo diferente no universo? Sim, e para as pessoas começarem a ter consciência disso, o ser humano é uma criatura preparada para expressar a luz. Só isso, só isso. Só quase isso, Então, né? só isso. Então, nesse sentido, nós somos seres que nós nos diferenciamos de uma enorme, mas uma enorme gama de outros seres que têm as suas qualidades, têm a sua consciência, têm o seu desenvolvimento. Mas o humano, ele expressa a luz. E mais para frente da live vocês vão entender o porquê que isso não é só uma força de retórica ou só um discurso,
né? Não tem nada de New Age nisso, isso é um fato importante a se saber, até porque, conforme há o desenvolvimento da consciência, a percepção de si, é importante saber o porquê que você é humano. Então, nós nos diferenciamos no universo porque expressamos a luz. Ô, Walter, qual a questão maior que os seres humanos, né, enfrentam ao não conhecerem não apenas aí a sua origem, mas no que é e para que são capazes? É o viver aprisionado, né? E aprisionado, inclusive, em conceitos de si mesmo totalmente falsos ou parciais. O que acontece hoje, especialmente hoje, nos dias de hoje? Muito se ouve da própria humanidade, daqueles que se interessam sobre o assunto, que se interessam em falar sobre o que é ser humano, sobre a condição humana, e nisso há uma enxurrada de críticas, de autocríticas, né? De desalentos, que a humanidade está assim, não está preparada, os grandes questionamentos, inclusive para contatos com seres né, do universo. Hoje existe aí 3 linhas enormes de discussão sobre, né, a questão do ser humano recebendo conhecimento ou recebendo a consciência de que existem seres no universo e que eles estão presentes e que eles vão, né, entrar em contato conosco, ao ponto de até se dividir na seguinte forma. E isso é uma informação, não é minha, isso está na rede, pode entrar no YouTube, vocês vão achar essa informação. Mas chegou no ponto em que há a seguinte posição: ou, né, o próprio ser humano, enquanto detentor de autoridades que o representam, ou seja, os governos, fazem isso ou passam essa informação, ou eles vão passar do jeito deles. Então, está nesse ponto a discussão, né? Então, chegamos nesse ponto, né? E o que acontece nesse sentido? O ser humano não recebeu, de fato, né, é o conhecimento do que ele é de verdade, aquilo que ele conquistou. Porque ser definido como humano é uma conquista sem precedentes, é uma dimensão imensa. E vocês vão saber aí para frente por quê. Eu vou explicar o porquê. Então, né, a maior questão que os seres humanos enfrentam é um aprisionamento, né, de si. Nessa inconsciência, se manter ignorantes de si mesmo é um fato do qual não permite você se desenvolver. E uma das formas que não nos permitiram nos desenvolver, mantendo-nos nessa ignorância repetitiva, é justamente porque nós temos um potencial imenso. Nós guardamos uma imensidão. Quando você analisa a expressão física do ser humano versus o que ele é da espiritualidade, é inimaginável o que se opera dentro de cada um de nós como seres humanos. Só pela nossa matriz física, nosso corpo físico mostra o que eu vou falar aqui para frente para vocês. Então, é isso, é se libertar de uma verdadeira prisão. Ô, Walter, o que significa, então, assumir a condição, o Estado de Direito, ou seja, como podemos definir o que é ser humano? O que é ser humano? Hue, H-U-E, no inglês significa matiz. Matiz. E man, homem. Significa o quê? Que é um ser que expressa a matiz. O que é a matiz? É a sutileza da onda vibracional das cores, onde todo espectro de cor se expressa. Olha só,
Onde todo espectro de cor se expressa, significa o quê? Que em todo espectro de onda vibracional se expressa no ser humano. Da mais sutil à mais grotesca, toda e qualquer onda pode se expressar no ser humano. Por isso que nós somos especiais. Porque todas as matizes de onda e vibração se expressam no ser humano, ou por intermédio dele. Ele é capaz de fazer isso. Porque a matiz, enquanto a definição, né, do espectro de cor, ela não é uma cor definida, e sim ela tem todas as nuances de cores. E se você tem todas as nuances de cor, a cor se representa para nós meramente o espectro vibracional. Sim. Do vermelho intenso a um rosa suave, até um rosa muito claro, tendendo ao branco, isso são as matizes, né? Usando, né, o exemplo do vermelho, mas isso em todas as cores. E o que significa a matiz de cor? A expressão vibracional em todo o seu aspecto, em toda a sua camada vibracional. Então, o ser humano, o que é? Em si, um ser capaz de expressar toda faixa vibracional, e especialmente as mais sutis, porque a matiz, quando você trabalha com a matiz, fora do campo energético, vibracional específico de uma cor, você está trabalhando com nuances e sutilezas. Ou seja, você trabalha com faixas de onda, de percepção, que muitos outros seres no universo não são capazes de operar ou de perceber. Daí, ser humano ser um ser tão especial. Nossa, que bacana, hein? De acordo com o que você explica, o ser humano é uma criatura, então, capaz de expressar a luz, é isso? É a definição básica de ser humano, um ser capaz de expressar a luz. Mas como a luz, ela compõe todas as faixas vibracionais em si, a luz define o quê? Todos somos um, Sim. não é? A luz significa todos somos um. Mas para que todos somos um, existem todas as faixas vibracionais no seu espectro, de cor, de vibração, e é isso que faz do ser humano ser esse ser especial. Ele expressa, sim, né, a luz em si. Entendi. Ô, Valdir, e de acordo aí com o que você está explicando, a matriz cristalina tem relação e combina com os seres humanos, é isso? Exatamente. Os seres humanos, apesar de estarem passando por um processo numa matriz de carbono, a sua essência é feita para operar uma matriz cristalina. E digo para vocês, esta conquista humana é algo que nós construímos individualmente e nos pertence. E nós não somos diferentes disso ou vamos conseguir ser diferentes disso. Claro, uma parte pode negar isso, pode ignorar isso, ou pode não aproveitar aquilo mesmo que construiu. Porque parte consciente, parte inconsciente, todos nós fizemos o mesmo caminho para estar aqui ou sermos considerados seres humanos. E a matriz cristalina, ou seja, a energia crística, ela veio exatamente, né, nos propiciar este caminho, né, que faz com que nós, por si, somos, né, vamos chamar assim, não cristais, mas como se fôssemos cristais vibrando e transmitindo uma matriz cristalina, uma energia crística de aspiração, iluminação e de consciência. E nisso, esses padrões vibracionais sutis constroem e formam a nossa consciência. Nossa. Ô, Walter, podemos entender, então, que os seres humanos são seres preparados para a matriz de quinta dimensão?
Exatamente isso. Eu entrei um pouco na pergunta, na resposta anterior, mas é exatamente isso. É a esse ponto que eu quero chegar. O que eu quero dizer para aqueles que se esforçam para não aceitar a sua condição humana? Não tem volta. Não tem volta. Quem se fez humano e é humano, não tem volta. O que eu quero dizer com não tem volta? Aceite. Aceite que você é humano. Aceite que você é capaz, né, de vibrar e permitir essas vibrações em si. É quase que um paradoxo, mas pode-se dizer, simples assim. Não é tão simples assim. Para nós não é tão simples assim, mas o conceito é simples assim. Aceite ser humano. E nisso que nós conseguimos nos diferenciar de um mero ser humanoide, que nós falamos aí em umas lives passadas. O que é um humanoide e o que é um humano? Um humanoide é um ser que expressa um corpo da forma semelhante a um ser humano. Entretanto, para ser humano, você precisa ter conquistado, construído a matiz de sutileza vibracional e de onda que se opera dentro de si. A capacidade de sentir o universo, a vida, como nós sentimos. Ô, Walter, o despertar aí dos seres humanos tem relação com essa expressão dos seres humanos? Sim, o despertar é a percepção de tudo isso e explica isso. O nosso processo de despertar é justamente o caminho que nos está levando a esta percepção. Por que que eu sou humano? Por que que eu sou definido como humano? Ser chamado de ser humano é, de fato, para o nosso universo, um mérito. Isso é um mérito. Isso não é uma mera definição de espécie. E isso é tão valoroso e tão, vou usar um termo que eu não gosto, não é mais adequado, mas é para mostrar a dimensão das coisas, tão poderoso que nos adormeceram, que criaram barreiras de inconsciência. Porque o ser humano desperto, o ser humano detentor da sua existência, respondendo pela sua existência e sendo senhor da sua existência, ele construirá algo inimaginável no universo, não no planeta Terra, no universo. E por isso que existem as civilizações que vieram para cá se aproveitar e coisa e tal, que todo mundo já tem conhecimento dessas passagens, e contribuíram para que a nossa inconsciência fosse, né, uma marca existencial momentânea. Mas o despertar é justamente mostrar este caminho de matiz humana que nós temos, né, de percepção de todas as frequências e faixas de onda vibracional que se expressam no universo. E nisso nos dá visão, nos dá sensibilidade, nos dá capacidades, né, capacidades adormecidas, mas que existem, de clara evidência, clara audiência, telepatia, e todas as mais que possam se classificar para que um ser possa, né, se expressar na sua realidade dentro da verdade universal. Bacana, Walter. Ao refletirmos aí sobre o que é o ser humano, nós não temos outro caminho que abstrair a nossa missão espiritual ou nossa missão em expressar a luz? Sim, não existe algo vulgar, menor ou tosco para a expressão humana no universo. Nós somos feitos e conquistamos o direito de expressarmos nossas matizes. Então, o que significa? O ser humano, enquanto
né, ser assim classificado e exercendo as suas prerrogativas humanas, não existe para esse ser algo, né, tosco, vulgar ou menor do que a própria expressão da luz. E a nossa consciência, a nossa percepção, a nossa elevação, a nossa expansão espiritual está justamente em permitir as matizes sutis de vibração se transformarem no princípio do todo, que é a própria luz. A luz guarda todos os espectros sutis e subespectros de sentimentos, de pensamentos e de construções que se materializam ou se expressam no universo como a gente conhece. Então, o ser humano não foi... Não, foi? Não, Pode falar. desculpa. Não, eu estava fazendo. Depois que você falar, eu vou fazer uma pergunta para você. O ser humano em si é um ser que não é divino por uma crença ou por uma ideia de comparação. Ele é divino pela sua virtude em si. Então, nós temos as qualidades necessárias para viver, né, de forma divina e sermos divinos. Pode falar. Não, eu achei bastante interessante o que você está falando, porque, assim, é claro que a gente percebe claramente que tudo que você fala, inclusive, tem um livro chamado Prisma de Lira que fala exatamente isso, né? Que nós somos filhos da luz, mas que também tem pessoas que ainda que fazem parte da nossa unidade, mas ainda estão vibrando em padrões diferenciados, por ignorância, escolha, etc. e tal. Mas também são pessoas que vão chegar a ter essa iluminação um dia, porque não tem como retornar esse caminho. É o que é mais maravilhoso saber, né? Exatamente isso. Não só não tem como retornar, mas na medida que você ocupa a posição, ou cada um de nós ocupamos a posição como seres humanos, isso é uma conquista. Isso é nosso. Sim, sem dúvida. Isso ninguém pode nos retirar. O máximo, é pouco falar o máximo que conseguiram, porque conseguiram muito nos atrapalhar. Uhum. Mas o máximo que conseguiram foram nos bloquear. Agora, retirar isso de nós, isso ninguém consegue. E a ascensão para a quinta dimensão é justamente permitir esta expressão. E quando isso se expressar, muito mais do que ficar medindo se são 2/3, se é 1/3, se é metade, se são todos, ou todos estão preparados, ou uma parte não está. O que importa é, e isso para alguns é apavorante, é saber que na quinta dimensão todos nós seremos úteis. Uhum. Seremos úteis. Ah, mas muitos não vão suportar. Não importa. A matriz humana está com esses seres. Hoje nós temos 8 bilhões encarnados. E a expectativa real da Terra é ter 4 a 5 vezes mais habitantes do que a gente tem hoje. Então, assim, seres aptos, ou seja, espíritos aptos a exercer o seu ser humano, existem em abundância, né, na nossa consciência local aqui e terrestre, do nosso sistema solar. Então, a quinta dimensão não promete uma expiação para alguns. Promete sim a oportunidade de eles se expressarem. Inclusive, uma grande chance de haver um despertar, até pode ser repentino para muitos. Porque a matriz humana é nossa. Como ninguém nos tira, ninguém a transforma. E a única coisa que corrompe essa matriz humana é o ego manipulado. E até a indução do nosso ego nos será, também é uma aspa que eu coloco, não será retirado. Porque hoje nos comandam
pelo ego, mas né, é como se fosse uma conexão negativa que se exerce ainda nos seres humanos. Mas isso também será banido, amenizado ou transformado, porque também eu faço aqui o testemunho junto com mais de 8 bilhões de habitantes no planeta. Não é fácil ser humano tendo um ego, não é mesmo. Mas, verdade. Vamos lá, vamos nos esforçar para vencer esse ego. É isso aí. Então, fazer o nosso máximo o melhor possível todos os dias, Walter? Concluindo, a espera do universo terminou? Devemos agora expressar a luz resplandecente na condição de seres humanos? De fato, a espera do universo terminou. A espera do universo terminou. Mas, mais a mais, eu tenho a dizer para as pessoas que, tendo a consciência do que nós somos como seres humanos, se preparem de forma não ansiosa, não preocupada, não se culpando, não se cobrando, mas percebendo que quando você consegue se reconhecer como ser humano, você é parte, fará parte e você importa, e importa imensamente. A quinta dimensão precisa de cada um de nós, de cada um que está nos escutando, ou poderá escutar, ou mesmo que não estiver escutando. Então, eu deixo para vocês a mensagem de que a quinta dimensão nos vai receber por uma necessidade de nós expressarmos nossas consciências. E muito mais otimista, muito mais aberto, muito mais grandioso do que estão escrevendo aí nas últimas linhas desse tempo de 3D. Isso eu posso assegurar a vocês. Porque se você, como ser humano, conquistou isso, isso é seu. Isso não pertence mais nem ao universo, e sim a você. Agora, nós trazemos essas mensagens para que você possa fazer melhor uso, você dê seu passinho à frente, né? Se prepare, saiba, porque quando as coisas acontecerem, vão acontecer de uma forma esplendorosa, maravilhosa, gloriosa. E a gente precisa saber disso, que a gente é parte de tudo isso, e parte importante, porque a energia vibracional de quinta dimensão nos espera. Vou usar um termo que nós conhecemos, mas não é isso, mas é como se ela esperasse ansiosamente por cada um de nós. Então, não vamos ficar medindo que, porque o meu vizinho não liga para nada, porque na rua de trás, as pessoas que moram na rua de trás não têm consciência. Nada disso. A quinta dimensão abre a possibilidade de cada um que conquistou a sua condição humana se fazer humano, se fazer vibrar. Vai existir a negação? Vai existir? Sim. Mas não dessa forma que nós muitas vezes censuramos, ou algumas pessoas censuram, e achar que é uma escolha eliminatória, né? Então, quem não assistiu todas as lives, né, do Acendendo Você, né, do Ponto Zero, e as outras mais, então não vai passar para a quinta dimensão, não é isso, não. Vai ter uma ajuda, vai ter uma contribuição para se ver no processo, mas não é algo que estão aí de vez em quando colocando que, se você não fizer, se você não... isso, aquilo outro. Por vezes até a gente pode pensar, e isso tem uma certeza nisso, e nós vamos nos surpreender, porque muitos de nós trabalhamos nesse processo agora de transformação, e quem sabe lá quando a coisa acontecer, né, aquela pessoa que nem ouvia, você nem queria saber do que você estava falando, vai estar um passo à frente da gente, né? A gente não sabe, né? Às vezes, a sua bagagem, o seu conhecimento, né? Nós somos universos pulsantes, né? Cada um de nós. Então, surpreendemos e muitas vezes de forma positiva. Então, é isso. Bom, Walter, eu queria te agradecer, né, imensamente. Já, olha, tem um pedido para uma outra pauta aí, sobre essas questões aí do governo americano, anunciando que
eles tiveram contato com o extraterrestre, que eles são nocivos. Então, olha, eu recebi para te falar, no mínimo uns 100 e-mails, que assim, veio encheu minhas páginas aí, perguntando se o Dr. Walter pode fazer uma live falando dessa questão do Biden ter contato, por que eles estão divulgando isso agora. Então, eu estou fazendo esse pedido ao vivo e a cores para os internautas, que são seus fãs aí, né? São os nossos queridos que nos assistem aí. Eles querem uma resposta sua, entendeu? Sobre esse tema. Eles sabem do seu conhecimento e sabem da sua responsabilidade, né? Em trazer notícias verdadeiras, sem fantasia, né? E sem ilusões. Semana que vem nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Já reservo o tema aí, nós vamos antecipar, nunca Eu já fazemos pedi isso. lá, porque os rapazes que te assistem, eles falam assim, pede para o Dr. Walter no ar, para ele se comprometer, porque a gente quer saber dele, como ele vê essa situação. Porque, Walter, o que eles estão falando, que se eles são negativos, então já estão aí impulsionando uma falsa invasão aí, né? Deixando, entre aspas, uma falsa invasão. Então, vamos falar um pouquinho disso aí, com a responsabilidade que eu sei que você é mister nisso, então eu acho que o seu ponto de vista vai ser bastante gratificante, interessante e vai é, trazer muita lucidez aí para o pessoal, entendeu? Vamos sim, vamos falar um pouquinho sobre isso, é bom esclarecer Vai as ser bom. pessoas, porque de fato existe aí um momento, usando aí um termo bastante popular, né, uma forçação de barra, né, Opa! para convencer as pessoas, né, convencer as pessoas do falso, porque vejam, não vamos entrar no tema, porque senão a gente faz uma segunda live, vamos deixar para a semana que vem, mas só dar aí uma palhinha, prestem atenção numa coisa, está nos seus minutos finais o poder escuro no mundo. E ele está fazendo de tudo e fará de tudo para se impor. Então, tudo que ele possa fazer para iludir as pessoas, ele vai fazer. E vocês não precisam de provas melhores e maiores do que já aconteceu em relação à nossa saúde. O que fizeram com tudo isso, e agora tem N, né, N situações explicando, mostrando, e até se fala pouco disso, porque as pessoas se sentem muito mal, não porque obedeceram tudo aquilo, porque chegaram à conclusão que foram feitas de bobas. Sim, Só que isso sim. ficou claro, e isso foi uma tentativa falsa de enganar o ser humano para chegar a objetivos que nunca foram de preservar o mundo humano. Pelo Sim. contrário. E recentemente, aí, faz aí uns 15, 20 dias, a pessoa que é a vice lá daquele cidadão que comanda a América do Norte lá, a vice, ela soltou que, né, a solução é a diminuição de pessoas no mundo. Depois a Casa Branca tentou arrumar isso várias vezes, se repetindo que não era isso que ela falou, que não sei o quê, não sei o quê, mas ela falou exatamente isso. Então, aqueles que estão patrocinando escuridão já não conseguem nem mais esconder as suas Verdade. intenções. Está muito claro, né? Então, antes de absorver qualquer informação sobre isso, coloquem na balança, mas na semana que vem a gente vai falar um pouquinho sobre isso, como é que está se operando, né, como é que vai funcionar e está funcionando. E claro que nós não sabemos tudo, não temos conhecimento absolutamente de tudo, e haverão surpresas até para nós, mas temos algumas certezas que as coisas estão caminhando de acordo com o nosso desenvolvimento e do planeta. E do planeta. E é isso que a gente tem que guardar no coração e essa certeza, né? Deixa o medo de lado, deixa a preocupação de lado, Isso porque mesmo. nós estamos caminhando, né, para uma transformação imensa. Isso é no mundo inteiro. Isso se refere, inclusive, a quem está governando
né, alguns países-chave aí, que haverá uma modificação radical, isso inclui o nosso também. Então, aguardem firmes e não vamos especular, não, vamos ser coerentes, lógicos, racionais, Como sempre, né, e como sempre fomos. a gente vai chegar aos nossos intentos aí. É isso aí. Walter, eu queria te agradecer por mais esse presente de toda sexta-feira. Você está aqui compartilhando fraternalmente, amorosamente, todos esses conhecimentos. E eu espero que sexta-feira possamos estar de volta e na quarta também no Cron TV. Queria te agradecer o pessoal a nossa querida Cida, que gerencia o canal, a todo o pessoal da TV Galáctica, a quem nos assiste, quem vai nos assistir, e principalmente a você que está sempre aqui com a gente. Gratidão. Gratidão. Até. Até o próximo ponto zero, pessoal. Obrigado, gratidão.